Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Medo e medo extremo. São esses os sentimentos nas últimas semanas no mercado cripto. Bitcoin e altcoins seguem em medo extremo e, historicamente, medo e medo extremo são ótimas opções de compra. Vamos falar sobre o que está acontecendo com o Bitcoin agora. Vamos falar o que pode vir a acontecer com o Bitcoin nas próximas semanas e abrir as oportunidades. Oportunidades que vêm do medo e oportunidades que vêm do mercado de altcoins. Vamos analisar o mercado de forma objetiva e direta para você, identificando e trazendo as maiores probabilidades. Fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, mais uma vez, como de praxe, comentários estão abertos para você colocar o ativo que você quer que eu analise amanhã. O que a gente tem visto? Incrível! O Bitcoin está nas faixas de medo extremo e ele não sai desta faixa mesmo diante de uma recuperação. Semana passada, nós atingimos a faixa de medo extremo quando o Bitcoin perdeu os 50 mil dólares. Tivemos recuperação, correção, voltamos ao medo extremo. E no domingo e segunda, nós estivemos também em medo extremo. Somente depois de uma movimentação que nos coloca próximos aos 60 mil dólares é que a gente percebe que o mercado volta a ter um pouquinho de confiança, mas se mantém no medo. Historicamente, medo é oportunidade. Você compra quando há sangue nas ruas, quando ninguém está interessado, você vai às compras. Quando a gente tem o medo, é que a gente vê as melhores oportunidades de compra. Como eu mostrei na semana passada, a gente fez uma análise completa com o indicador de medo e ganância. Então, se você apenas olhar este indicador, você vai ter uma taxa de sucesso muito elevada. E eu vou deixar mais uma vez o vídeo de Fear and Greed aqui na descrição desse vídeo, para que você possa assistir e entender como este medo é oportuno, é oportunidade de compra para investimento de longo prazo. E o mercado tem trabalhado e lutado para romper esta faixa de resistência, 60 mil dólares. Inclusive, acabamos de atingir a faixa de 60 mil dólares. Só que a gente tem que ter atenção para alguns pontos. O ponto de retração de Fibonacci, obviamente. A gente mostrou essa faixa de preço ontem e ela se mantém entre 57.400 e 54.100. A gente tem as faixas de retração mais usuais de Fibonacci. O mercado pode sim voltar a esta faixa de preço e seguir em alta, seria totalmente normal. Mas o que a gente está formando agora é uma bandeira de alta deste movimento. A gente teve todo esse movimento de alta, começa a corrigir, não atinge sequer a faixa de 38,2 e se a gente confirmar esse rompimento, fechando acima de 60, fechando acima de 61, nós veremos o movimento de bandeira de alta se confirmar. O que nos coloca como projeção para este movimento, justamente a faixa de 72 mil dólares. E não por uma coincidência, é a nossa resistência de todo este movimento de acumulação. Sim, a gente tem os 74 mil dólares como topo do ano, mas toda esta lateralização nos fez encostar muitas vezes nos 72 mil dólares. Então, uma faixa ainda mais importante do que os 74 é a gente passar dos 72. E esta bandeira de alta em potencial pode nos colocar justamente a caminho dos 72 mil dólares. Lembrando mais uma vez
que a gente se mantém com o gap de curto prazo aberto. Lembra do gap de curto prazo? Ele foi formado no domingo? Pois bem, ele segue presente, ele segue justamente dando um oi, lembrando que a gente tem uma pressão de alta até pelo menos 61.100, que vai nos levar ao fechamento oficial deste gap de curto prazo. Só um adendo, fechando o gap e fechando o dia acima desta faixa, a gente já se coloca em um padrão de bandeira rompida, bandeira de alta confirmada, com padrão de baixa rompido, o que abrirá espaço para a gente formar o pivô de alta acima de 62.800. É este o cenário no curto prazo. O que pode jogar água no chope, como muita gente fala? Os dados de inflação amanhã. A gente já teve dados de inflação ao produtor hoje, eles vieram bons. Isso está trazendo uma movimentação de alta para o mercado está recebendo estes dados como positivos, mas amanhã a gente tem os dados de inflação ao consumidor, que são muito mais importantes. Se esses dados vierem ruins, ou seja, se a inflação subir, pode ser que a gente veja um movimento de baixa. Mas a inflação ao produtor veio abaixo do esperado e isso indica que, sim, existem grandes probabilidades de vermos a inflação amanhã também virando abaixo, o que pode acelerar este movimento do mercado e nos levar a mais valorizações, confirmando o fechamento do gap. O cenário no curto prazo é, sim, de atenção, porque a gente tem várias resistências e pontos para ficar de olho, mas já o cenário no macro, ele se mantém muito, muito bom. Se você busca o cenário macro, soma com o medo e ganância, e a gente está em faixa de medo, você pode encontrar uma oportunidade para se expor, já que o cenário macro é este aqui que eu quero te mostrar. Eu mostrei este cenário hoje para o grupo geral do Telegram. Se você quer ter informações, dicas, análises, trades, insights e muito mais para que você possa lucrar de verdade, link está na descrição do vídeo. Nosso grupo do Telegram geral, gratuito. A gente passa esse tipo de informação. E veja, a gente tem um padrão gráfico, que é um padrão gráfico que a gente pode chamar de cunha descendente megafônica, padrão que rompe para cima. Se a gente casa esta análise com o curto prazo, que pode nos levar às faixas de resistência, a gente tem sim que este é um padrão com uma grande probabilidade de romper para cima. É o que normalmente acontece. E eu gosto sempre de apresentar a teoria e a prática, como você pode verificar aqui. E esta movimentação claramente vai beneficiar o quê? Total 3, lembra do Total 3? Que é o market cap das altcoins. Estamos em um padrão descendente, um canal de baixa, em uma tendência de alta. O que este padrão tem como movimento mais comum? O rompimento para cima. Então a gente tem o rompimento para cima, que nos coloca como alvo direto nos topos de março. Lembra quanto valiam as boas altcoins? Até as altcoins médias e pequenas em março? Pois bem, este é um movimento que pode vir a acontecer. É a maior probabilidade diante do cenário atual. Se a gente está falando de Bitcoin no curto prazo, já nos entregando um movimento mais bullish. No longo prazo, movimento bullish. A gente tem que olhar com muito carinho para o Total 3, que tem justamente este canal de baixa como padrão atual. Padrão que rompe para cima e pode trazer essas acelerações. Combinando com, olha só, teoria prática. Cunha descendente, padrão que normalmente rompe para baixo. Vide cunha
ascendente, desculpa, não vamos falar o nome do padrão errado, cunha ascendente. Padrão que normalmente rompe para baixo. Agora sim. E olha só, a gente está com ela aqui. Cunha ascendente, padrão que normalmente rompe para baixo, seguindo este padrão. É muito importante que você domine a análise gráfica e entenda dos padrões para que você possa já se preparar. Preparação, reação, domínio da análise gráfica são pilares para que você lucre bastante. Combina esse cenário que eu estou te mostrando e que, historicamente, diante desses padrões, trazem a maior probabilidade. Cunha ascendente rompe para baixo. Padrão de cunha descendente megafônica rompe para cima. E canal de baixa rompe para cima. Some ao medo que nós temos oportunidade. Saber aproveitar essas oportunidades é de extrema importância. E é por isso que eu te faço um convite, Premium e Desafio, Grupo Premium e Desafio. A gente usa estas bases para fazer investimentos, para fazer trades. Eu mostro nesses dois grupos tudo que eu faço, todas as minhas estratégias, por trás dos trades, por trás dos investimentos. Você tem suporte 1-1 comigo, você tem acesso a diversas aulas para te dar base. E óbvio, a gente está acompanhando o mercado dia após dia, todos os dias. Você tem acesso às minhas movimentações de compra, venda, rebalanceamento. Não apenas a minha carteira, você tem acesso a tudo que é feito, sempre com base gráfica. Tudo por um custo de pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Como faz para investir nesse conhecimento? Ou saber um pouco mais? Basta você clicar no link da descrição, que é o nosso grupo do Telegram, vai te levar para o grupo geral. Lá no grupo geral você vai, na última mensagem, vai ter um @oficial LuanFX, clica no @ e um chat com o time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Participe, invista no seu conhecimento e se prepare, porque o cenário está ficando bem interessante, inclusive no curto prazo. E eu quero, é claro, falar de altcoins. Só que hoje, já que a gente está mostrando teoria e prática, eu quero te mostrar gráficos, padrões e movimentos que a gente tem que ter muita atenção nas altcoins. E você vai ver como faz muita diferença você ter a teoria e a prática um do lado do outro. Olha só o que nós temos aqui. Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 ativos hoje para te fazer uma análise do ponto de vista gráfico e te alertar sobre os padrões. E olha como é importante você identificar os padrões. Arweave, ativo que tinha um round bottom e LTB rompida, padrão que a gente já falou bastante aqui, e ele colocou todo um movimento de alta, acelerou bastante. Começou uma acumulação e iniciou correções que formaram uma cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima, ou seja, nós estamos com um padrão aqui, que é um padrão que rompe para cima em uma tendência de alta. O que isso quer dizer? Que estas faixas em que o mercado tenta perder os fundos sem continuidade, abrem justamente a oportunidade para quem quer se expor, considerando que sim, este é um padrão que conforme ele perde os fundos e ele não tem essa continuidade de baixa, ele abre o quê? Ele abre este potencial aqui. É este cenário que começa a se desenhar para Arweave. E este cenário, ele está aqui. Você tem todo o padrãozinho de alta, acumulação, cunha descendente e continuidade de alta. O que nós temos aqui? Tendência de alta, acumulação, correção, cunha descendente, perde os fundos sem continuidade e a gente abre espaço para uma movimentação de alta.
neste cenário, você tem o que pode ser para você uma grande oportunidade. Se você conhece esse padrão, você pode se aproveitar dele. O mesmo vale para render. Opa! O que nós temos aqui? O que nós temos em render? Ativo que, oh meu Deus, está caindo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Espera aí. A gente não está numa tendência de alta? A gente não começou uma correção? Isso aqui é uma cunha ou um canal? É um canal paralelo de baixa. Canal paralelo de baixa. É um canal que também tem perda dos fundos sem continuidade. Perda dos fundos sem continuidade. Atinge uma área de suporte e resistência e abre espaço para um breakout, ou seja, um rompimento do canal, correção e aceleração. Estamos em 4,80. Todo mundo vai querer comprar quando tiver a 14. Quem entende o padrão gráfico que nós estamos e, obviamente, domina o projeto, entende o que ele entrega, vai poder aproveitar justamente deste padrão gráfico. Este é um padrão gráfico muito importante. E olha só como você tem que ter cuidado para identificar os padrões. E por isso que conhecimento é poder, sim. Ondo, mega projeto, certo? Só que Ondo está diante de um padrão que tem que nos colocar com muito cuidado. Que padrão é esse? Isso aqui é um triângulo descendente. A gente tem um suporte e a gente tem esse triângulo. Se este padrão começar a romper esta faixa inferior, ele pode acelerar e trazer correções mais agressivas. Então, a minha estratégia para Ondo, embora seja um mega projeto, um projeto muito bacana, entrega muito valor, é de RWA, blá, 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 do ponto de vista gráfico, a gente tem que sim ter uma cautela. Não, Luan, mas a gente tem um outro padrão aqui. A gente tem um padrão de cunha megafônica. Tudo bem. Só que em um tempo gráfico mais macro, a gente mantém esse cenário aqui. Então, você pode, obviamente, comprar um fundo perdido sem continuidade. Você pode se posicionar em um DCA considerando este como um fundo de saída, ou você pode até aguardar um movimento de topo, fundo ascendente e aí sim ir às compras. Por quê? Porque este movimento aqui te coloca diante de um rompimento de uma cunha megafônica, se for o caso, e te coloca também como uma movimentação de rompimento de um padrão que, em teoria, rompe para baixo. Então, olha só a atenção que você tem que ter. Cara, você tem que ter uma atenção muito grande. Por quê? Porque este ainda assim é um padrão que rompe normalmente para baixo. Ele pode invalidar? Óbvio. Você tem que usar os padrões a seu favor. Lembrando sempre, certeza não existe. Mas esses padrões, eles existem justamente para te dar uma base, um suporte para sua tomada de decisão. E aqui, neste caso, é momento de aguardar ou até conhecer o seu limite de saída, que pode ser o fundo formado na semana passada. LDO, vamos olhar LDO. O que LDO está fazendo? Uma cunha ascendente. Olha só, todo esse padrão aqui é uma cunha ascendente. Ele já atingiu uma área de suporte. Maravilha! Neste caso aqui, você pode começar a ficar bullish se ele romper este ponto aqui, esta linha de tendência de baixa, porque ele atingiu este ponto. Só que se ele fizer este movimento, onde a gente vai estar? Justamente aqui. Tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado. São ativos que estão interessantes? É óbvio. LDO é um ótimo projeto? Sim. Só que isso não impede, do ponto de vista gráfico, que ele tenha movimentações de baixa. Então aqui você tem dois cenários. Perfil agressivo. Compras aqui, stop abaixo do fundo, você tem um risco-retorno extremamente interessante, ou você pode fazer da seguinte forma, aguarda um rompimento,
teste, porque um fundo ascendente acaba com isso aqui. Acaba com isso aqui. Um fundo ascendente vai te colocar novamente no caminho da valorização. Então você tem que conhecer justamente os padrões para não cair em um risco. Olha só o que a gente está vendo aqui. Caspa. Ele teve justamente um movimento de rompimento, só que ele não teve a confirmação e nem nos levou a faixas inferiores. Só que neste ponto aqui, o que eu preciso para me colocar em um cenário bullish? Neste momento, vale a pena comprar caspa, na minha humilde opinião, considerando o gráfico? Não, por quê? A melhor oportunidade óbvia foi aqui, na perda desse suporte, sem continuidade. E agora você tem uma oportunidade, sim, pós rompimento dessa resistência. E aí você invalida totalmente esta cunha ascendente e se coloca neste cenário. Rompimento? Maravilha! Aguarda um reteste. E aí sim, abre oportunidade. É para comprar a qualquer momento? Não. É para comprar qualquer ativo? Não. É por isso que você tem que conhecer os padrões gráficos e ter o timing. O medo te traz oportunidade? Sim. Mas as melhores compras, elas não usam apenas o medo. Elas usam o contexto como um todo gráfico. E por fim, FET. Olha só o que FET tem. Justamente um canal de baixa em uma tendência de alta. Vamos ajustar aqui porque eu quero te mostrar. Olha só, a gente está formando aqui fundo, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, tem uma área de suporte e resistência, tem uma linha de tendência de alta e um canal de baixa. Caramba, olha a quantidade de confluências que eu tenho aqui. Então aqui é uma faixa de buy zone, do ponto de vista gráfico, com certeza. Por quê? Porque você estaria comprando aqui no lower low, ou seja, no fundo mais fundo deste movimento, o que historicamente é uma faixa de buy zone, se você tiver confluência com outros indicadores. Então aqui você tem o melhor ponto de compra, considerando que o mercado vai fazer justamente este movimento. Então aqui é a faixa de compra para quem tem um perfil mais agressivo. E para quem tem um perfil conservador, obviamente, depois do topo e um fundo ascendente, você tem uma oportunidade clara. Mas conhecendo o quê? Conhecendo o padrão gráfico e colocando indicadores. Pode ser o Fibonacci, pode ser uma base de preço, pode ser uma linha de tendência de alta ou baixa, pode ser uma média, pode ser um estocástico. Quanto mais indicadores confiáveis você utilizar para te dar uma base, melhor vai ser a sua tomada de decisão. Mais inteligente, pautada em algo sólido, não em, ai meu Deus, está subindo, ai meu Deus, está caindo. Entenda que tomar decisão com base no gráfico te traz uma taxa de acerto gigantesca e também te permite que você conheça os riscos que você está tomando. Preste muita atenção, porque seja no macro ou no micro, a gente está cheio de oportunidades e os gráficos não mentem. Lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.